Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Andrei Corrêa, estou aqui mais uma vez para trazer para você uma lição da Escola Dominical, desta feita a lição de número 3, subsídio teológico, comentário abençoado do céu, para edificar a sua vida e para lhe ajudar na sua lição da sua Escola Dominical, da sua classe, você coordenador, professor, aluno dedicado. Você que é apaixonado pela Escola Dominical não pode perder este subsídio que a gente traz aqui toda semana para você, para lhe ajudar na sua ministração. Então hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, lição que está aqui trazendo grandes ensinamentos para a nossa vida a respeito do livro de Jó. A Revista da Assembleia de Deus em Belém está estudando aqui os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, essas primeiras lições estudando o livro de Jó, capítulos 32 até o capítulo 40, nós falaremos aqui. E o assunto desta lição, preste bem atenção, o discurso de Eliú e a manifestação de Deus a Jó. Então, hoje falaremos a respeito deste jovem que apareceu ali do nada na história de Jó, né? Não existem coincidências, de alguma forma ele está aqui contribuindo para que a mensagem de Deus chegasse ao nosso dia, as reflexões de Deus chegassem aos nossos corações, mas surge de repente em todo esse diálogo, essa conversa que está tendo aqui entre os amigos de Jó e a sua pessoa, aparece este jovem Eliú, pedindo a atenção, pedindo a palavra, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora escute, texto áureo desta lição diz: cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Jó, capítulo 38, versículo 3, verdade prática desta lição, diz assim: Deus governa de maneira justa, nunca mostrando parcialidade em razão da posição de alguém, tá? Maravilhosa essa verdade prática falando a respeito da justiça de Deus, da imparcialidade de Deus, de como ele lida com as causas, tá? A leitura, referência para este estudo é Jó capítulo 38, versículo 1 ao versículo 20. Você vai ler com a sua classe e gastar aquele tempo lá necessário, tá bom? Para que a gente desenvolva nos nossos alunos, você desenvolva também nos seus alunos o hábito e a paixão e o amor pela palavra de Deus. Gaste esse tempo lá na sua classe. Aqui a gente não lê, nós já lemos, mas aqui a gente não lê para ganhar tempo, ganhar um pouquinho de tempo, senão o vídeo fica muito longo e aí fica difícil de você assistir até o final. Mas vamos lá, a introdução diz o seguinte: o jovem Eliú entra abruptamente e depois de falar nunca mais é mencionado. Alega ter estado presente durante o diálogo anterior, mas ninguém o notou nem pediu sua opinião. Alega ter a solução verdadeira para os problemas, mas quando Deus dá a palavra final no capítulo 42, recomenda a Jó, condena a seus 3 amigos e desconsidera Eliú. Simplesmente Eliú é desconsiderado na palavra final de Deus, tá? Mas vamos ver o que traz aqui este comentarista, esta pessoa que entrou ali e se intrometeu na conversa, né? Os amigos de Jó já tinham trazido cada um a sua fala, a sua palavra, e de repente entra este Eliú. Peraí, gente, todo mundo já falou aqui, agora deixa eu falar. Vou falar aqui, vou trazer o que é que vocês precisam ouvir aqui a respeito desta situação que está acontecendo com Jó. Eu imagino a situação, aqueles 3 homens, né, já maduros, e a questão da sabedoria era vista na época, como ainda é hoje, uma questão de idade, né? Muito da questão da experiência, tem muito peso hoje, tinha muito mais no passado, mas hoje ainda tem peso a questão da experiência, né? Da vivência. A idade traz as experiências, alguém que já viveu muito, já teve várias experiências, traz consigo uma carga de conhecimento e sabedoria que pode passar essa experiência aos mais novos. Mas Eliú, ele ignora isso, ele meio que entra no discurso falando assim, eu sei que vocês são mais velhos, eu sei que vocês têm mais vivência do que eu, todo mundo aqui já trouxe a sua palavra, o seu ponto de vista a respeito do que está acontecendo com Jó, mas eu quero trazer aqui
o que eu acho, o que eu penso, a minha opinião. E Eliú entra aqui nesse discurso e toma um bom espaço aqui do livro de Jó, né, que nós conhecemos, falando aqui de coisas que ele achava a respeito dessa história. Por que Jó estava passando por este sofrimento? E nós vamos aqui já para o primeiro ponto. Diz assim, o primeiro discurso de Eliú, tá? O versículo 2 do capítulo 32 diz o seguinte: então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Olha como é que este homem estava entendendo a posição de Jó, depois de Jó ter falado. Diz assim, ó, o primeiro discurso de Eliú feito a todos os 4 participantes do drama. Jó e seus 3 amigos, molestos, aparentemente os discursos de Eliú ultrapassavam o acúmulo de sabedoria dos homens mais velhos. Eliú falava ousadamente, embora não fosse idoso em sabedoria, como os outros supunham de si mesmos. Eliú não estava interessado em lisonjear os homens, nem em Jó, nem em seus amigos críticos, mas fingia falar as próprias palavras de Deus. Ele não aceitou a defesa de Jó, pois na sua opinião, Jó não era inocente, conforme afirmava ser. Ele estava indignado com Jó porque este se apresentava como alguém mais justo do que Deus, e seguindo esse raciocínio, a conclusão inevitável do argumento de Jó é que, visto que ele está certo na sua disputa com Deus, Deus deve estar errado. Jó não disse isso claramente, mas Eliú coloca as palavras na boca de Jó de forma justa. O comentarista aqui, nossa comentarista aqui, dá um detalhe interessante. Ela fala da forma como Eliú entra nesse discurso. Eliú chega assim, meio que raivoso, meio que aborrecido. Peraí, chegou minha vez de falar agora. Porque na cabeça dele, qual que era o raciocínio de Eliú aqui? Deus é infalível, não pode errar, não pode pecar. Legal, tá certo aí, tá? E quando Jó, que não sabia do motivo do seu sofrimento, ele traz no seu discurso assim, ó, queria saber o que foi que eu fiz, né? Eu queria poder falar com Deus, eu queria saber qual foi meu erro, qual foi minha culpa, depois de ter amaldiçoado o dia do seu nascimento e falado várias coisas. Esse jovem entende que Jó estava tentando se justificar, estava tentando colocar a culpa em alguém porque ele mesmo não tinha culpa. Agora, se nós observarmos o pensamento dos outros amigos de Jó, ele é quase que a mesma coisa que de Eliú. Na cabeça desses homens não passa a ideia de que alguém possa estar passando por sofrimento se essa pessoa não estiver com alguma culpa, tá? Pode ser que Jó esteja falando a verdade, mas Jó está cometendo um erro na cabeça de Eliú, o erro de botar a culpa em Deus. Então, ele está realmente em pecado, e Eliú se aborrece com isso, né? Colocando a culpa em Deus, Eliú se aborrece com isso, porque Jó, tu não devia estar fazendo isso, tu merece estar passando por esse sofrimento, porque você está colocando, atribuindo uma culpa, um pecado, um erro em Deus. Então, Deus é intocável, e estava colocando Deus ali realmente como intocável, como alguém que não pudesse ser atribuído qualquer tipo de culpa. E de fato, Deus não tem culpa disso, tá? Deus não é o culpado. Seus propósitos são maravilhosos, né? São inquestionáveis para a nossa vida. Mas ele entra ali, como que diz o ditado, entra de 2 pés, entra de sola, né? Batendo em Jó por conta da sua fala, do seu comportamento, e querendo dizer que ele realmente tinha culpa. Mas em nenhum momento, o comentário reforça isso, em nenhum momento nós percebemos que Jó disse essas palavras ou acusou Deus de ser o culpado da sua causa, tá? Nós não vemos isso. O comentarista fala até assim, Eliú coloca essas palavras na boca de Jó, porque Jó não disse isso, mas o entendimento dele, a raiva dele, a forma de julgar dele fez com que as pessoas entendessem, né, que ele estava querendo colocar Deus no lugar da culpa. Amém? Então, o segundo discurso dele, lá vem, isso aqui foi só o primeiro, tá? Segundo discurso diz assim, ó, neste discurso, Eliú tomou sobre si mesmo uma tarefa
de instruir a terrível tríade, tá? Os amigos de Jó, os 3 amigos de Jó. Aquele garoto novo, que está tomando a palavra, está falando agora, começa a achar que ele está falando, ele é o boca de Deus na terra, né? E começa a falar, e tudo que ele está falando está dando certo, as pessoas pararam para ouvir, que ousadia, né? Que eloquência, talvez, e começa a sair dali, daquele palavreado, coisas que deixaram as pessoas ali meio que assustadas e de boca aberta. Então, ele se achou no dever de ensinar os 3 amigos de Jó, tá? Na opinião dele, Jó certamente era um ímpio. Ele disse que Deus não se importa com os bons, mas mais do que com os maus, e trata-os com zombaria. Ele ignora a situação particular de Jó e trata de generalidades. Defende o direito de Deus agir com soberania. Deus pode fazer o que quiser, de fato, pode. Ele é Deus, ele é poderoso, ele é soberano, ele é tremendo. E esse ponto da soberania de Deus, Jó, na verdade, nunca colocou em dúvida. Eliú acusou Jó de falar com ignorância e rebeldia, apesar de Deus não haver em momento algum repreendido seu servo por tais atitudes, né? Eliú diz que Deus está dando aos pecadores aquilo que eles merecem e deseja que Jó seja mais provado ainda, certo? Capítulo 33, versículo 36. Esse segundo discurso é o famoso bem feito, né? Bem feito, sabe de uma coisa, Jó? Você tá em pecado sim. Deus, ele é soberano. Se Deus está permitindo, se Deus está trazendo isso sobre você, Deus tem todo o poder, todo o direito de fazer o que quer. Então, se Deus está fazendo, é porque realmente você é culpado. Então, perceba aqui a força que tinha esse conceito de que a maldade vinha, de que o castigo vinha por causa de uma vida torta, de uma vida de pecado, de alguém, tá? Então, alguém só sofria, só estaria passando por alguma dificuldade se estivesse realmente em uma vida de pecado. Então, acabou a história. Se Deus está fazendo, não existe inocência em você, Jó. Você não é justo coisa nenhuma. Confessa. E tem mais. Você está colocando Deus nessa cadeira da culpa. Vou te dizer uma coisa, você merece bem mais do que você está passando. Então, seja o cara assim que fala assim, ó, eu acho é pouco, tá? Eu vou levantar minha voz, vou fazer um discurso aqui, esse sofrimento, essa luta que você está passando, isso deve ser pecado. Quer saber mais? Por causa da tua resistência, de não admitir, de não se arrepender, eu acho é pouco. Deus devia te amassar e mais, Deus devia te pegar e mais. Irmãos, como a gente vê esse comportamento, essa atitude em relação ao sofrimento alheio? Isso existe ainda nos dias de hoje, tá? Nós vemos como nós vemos as pessoas quando veem alguém, às vezes a pessoa é um pouquinho mais fraco na fé, está sempre deslizando, vai para a igreja, volta, vai para a igreja, volta, desvia, volta, reconcilia. E aí acaba que às vezes a paciência dos irmãos mais antigos, dos irmãos que estão lá na igreja sempre, acaba com aquela pessoa, larga de mão, deixa para lá, né? Então, quando acontece uma coisa desse tipo, as pessoas caem matando, ó, realmente tu estás passando por isso por causa da tua vida de pecado. Não suporto, porque existe, na verdade, uma forma assim que as pessoas usam de querer se alegrar, às vezes, com o sofrimento alheio. Principalmente se essa pessoa for notavelmente uma pessoa que anda fraca nos caminhos do Senhor. Quando acontece isso com alguém que aparentemente é forte, meu Deus, ora por ele, não, vamos lá, vamos visitar. Mas quando acontece com alguém que aparentemente é fraco na fé, é um jovem que não está tão seguro, vai no mundo, volta, parece que as pessoas assim falam, bem feito, né? Não, deixa ele aprender no couro, deixa ele sentir na pele, que ele vai saber o que é brincar nos caminhos do Senhor. Então existe muito esse sentimento de torcer pelo sofrimento de alguém que você acha que é pecador, que é mais pecador que você, tá? Eliú estava representando justamente o sentimento de alguns crentes de hoje, que olham para as pessoas que se julgam ser mais fracas, mais pecadoras do que ela, e quando essa pessoa está passando um sofrimento, vem aquele sentimento no coração bem feito, quem mandou ser fraco, quem mandou
andar em pecado? Quem mandou se desviar? Esse é o sentimento de homens, é o sentimento humano. Não existe aí um pingo de sensibilidade, tanto que o sentimento de Eliú em relação a Jó foi exatamente isso. Jó estava inocente, mas ele achando, porque a regra no coração deste homem e dos demais era, está sofrendo e está em pecado. Está sofrendo e está em pecado. E Jó não estava em pecado. Jó não estava murmurando. Jó não estava acusando Deus, amaldiçoando Deus, blasfemando contra Deus. Mas a concepção de que isto era verdade era tão forte no coração deles que não existia outra hipótese a não ser pensar essa, tá? Então Eliú desejou assim, ó, Jó, tá sofrendo, bem feito para ti, é pouco, acho pouco. Você está acusando Deus, acha pouco. E Jó nunca acusou a Deus. Tanto é que Deus nunca mencionou que Jó murmurou. Deus não reconheceu essa acusação que Eliú está fazendo para Jó. Deus não falou em momento algum, Jó, você me acusou, eu não tenho culpa do teu sofrimento. Deus nunca trouxe isso, ou seja, Deus nunca entendeu que houve esse pecado cometido por Jó, tá bom? Terceiro discurso de Eliú estava com a língua afiada, vamos lá. Capítulo 35, versículo 16, ele diz assim, abres a tua boca com palavras vãs, amontoando frases de ignorante, tá? Jó continua calado enquanto Eliú prossegue suas palavras severas. Ele até acusa Jó de proferir palavras vãs e ignorantes. Ao dizer que Jó não poderia justificar-se perante Deus, Eliú diz mais ao patriarca que só gritos vazios Deus não ouvirá, que ele entregue tudo ao Senhor e espere nele e cesse de proferir frases imprudentes, porque o Senhor, na realidade, não está sendo muito severo com ele. Foi exatamente isso que eu falei. Eliú prossegue descrevendo o fim dos ímpios e admoesta Jó a se guardar para não cometer iniquidade. Segundo ele, Deus não permite dor e sofrimento para nos revelar determinadas coisas. Ele está sugerindo que Jó aceite a sua dose de sofrimento, o remédio vindo para o seu bem. Enquanto os demais amigos de Jó o acusavam de sofrer por causa do pecado da sua vida, Eliú entende que Jó estava sob disciplina, porque o seu sofrimento estava causando pecado e por isso o adverte a suportar a prova sem pecar. Pedi a palavra, vou falar aqui. Vocês estão tudo errado, tá? Jó não é esse pecador que vocês estão achando aí, mas também Jó não é o santo, tá? Ele acha que Jó tem culpa sim, como dizem, culpa no cartório, apesar de não ser tanto quanto falam seus outros amigos, mas que ele devia suportar porque sua dor era uma disciplina, era uma correção que Deus estava trazendo a ele. Esse texto aqui, que ele fala, essa frase é muito bonita e me faz lembrar uma canção bem antiga do Josué Rodrigues, cantor Josué Rodrigues, e canta assim, né? Por causa das muitas opressões, é o capítulo 35. Capítulo 35, se eu não me engano, a partir do versículo 9. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. E diz essa frase aqui no final da música. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Amados, isso é muito forte, tá? Quando você tem a sua oração, a sua forma de se expressar com Deus e alguém entra nessa intimidade que você tem com Deus e fala assim, isso que você está fazendo não adianta de nada. Eliú tem a audácia de dizer isso para Jó, um homem que está com a alma rasgada, com o coração quebrantado. Eliú fala para ele, só gritos vazios não adianta, Deus não vai te ouvir. Gritos vazios. Eu fico pensando assim, Deus limpou a barra desse cara aqui, tá? Na hora de trazer ali uma palavra, Deus deixou ele assim meio que de lado, ignorou, porque merecia uma lapada também. Enfim, usou aqui, Deus poupou um pouquinho a vida de Eliú, porque ele usou aqui de palavras muito duras, muito severas para um homem que estava sinceramente com a alma rasgada, orando a Deus, pedindo a Deus um socorro, uma resposta, e ele chama isso tudo aqui de gritos vazios. Esse texto é tão forte que virou canção
do Josué Rodrigues, uma canção muito bonita, né? Jó 35, o nome da canção. Amados, segundo tópico, primeiro subtópico, perguntas, tá? Vamos lá. Deus entra no discurso, Deus aparece a Jó, tá? No meio de um redemoinho, de uma forma sobrenatural, Deus começa a falar com Jó do meio de um redemoinho. Versículo 3, capítulo 38, diz assim: cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Deus aparece a Jó do meio de um redemoinho que ao mesmo tempo mostra e esconde o seu poder. É um acontecimento assustador estar na presença do Senhor. Deus começa fazendo perguntas retóricas relacionadas à sabedoria do Criador. Questões que Jó não sabe responder. Essas perguntas mostram domínio sobre a criação da terra, do mar, do tempo, da morte, da luz, da escuridão, do clima, dos céus, dos animais, tanto selvagem quanto doméstico. Quem não pode responder essas perguntas não deve ousar corrigir aquele que planejou e sustenta todas as coisas. Deus se revela por meio da natureza e é surpreendente que ele fale tanto de elementos naturais em vez de tratar de questões morais. O discurso de Deus enfatizam que Jó pode confiar nele, manter o universo funcionando para dirigir. Quando a gente escuta, ou a gente lê, na verdade, quando a gente lê o discurso de Deus começando ali, a gente pensa assim, poxa, Deus está muito brabo, agora ele vai, com as suas palavras, deixar Jó no chão. Mas, na verdade, o entendimento disso aqui é um conforto, na verdade, um socorro que ele está mostrando para Jó que ele é capaz de fazer, tá? Quando ele traz todo o seu poder, você diz assim, vou te fazer perguntas e você vai me responder. Óbvio que Jó não saberia responder nenhuma daquelas perguntas. Se você ler o texto, na primeira eu cavaria um buraco ali na hora e me enterraria, porque a primeira já foi para arrebentar. Onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Eu disse, meu Deus, eu ia falar assim, meu Deus, não tenho nem como ficar aqui, vou sair correndo, vou me enterrar num buraco porque eu não consigo. Ele vem agora para me arrasar. Deus, na verdade, começa a falar da sua grandeza, tá? Do seu poder, do quanto ele tem as coisas todas planejadas na sua mão, do quanto ele tem como projeto tudo que ele fez, a criação, o mundo, o universo, os animais, tudo isso Deus tem como um projeto na sua mão. E ele vem trazendo isso aqui para Jó, para dizer para ele assim, se eu consigo controlar tudo isso e ter o poder de fazer tudo isso funcionar, sem que eu esteja mexendo ali com a mão, Deus criou todas essas coisas para funcionarem e o projeto foi tudo da sua mente, da sua cabeça, da sua execução, trazendo à existência as coisas que não existiam. Se Deus pode fazer tudo isso, o que é a vida de um homem? O que é o sofrimento de um homem que Deus não pode reparar, que Deus não pode aliviar e que Deus não pode dar um livramento? O que é? Então, na verdade, Deus está trazendo para Jó um conforto, uma solução. Jó, você está lidando com alguém que tem domínio, que tem controle, que é soberano para atuar em qualquer área do mundo, do universo. Então, sossega aí que eu cheguei para resolver a causa. Quem criou o universo? Tá? Os projetos de construção pública no Antigo Oriente começavam com rituais religiosos, inclusive cantos litúrgicos de louvor às principais divindades. Os reis, de fato, se não ritualmente, ajudavam a lançar bases para os templos e auxiliavam simbolicamente os pedreiros a erigir muros e a colocar portões. Tá? O universo é descrito como um grande projeto por Deus. Todos os habitantes dos céus cantaram alegremente conforme iam sendo lançadas as bases da terra. Eu imagino isso, tá? Os seres celestiais que cantaram e clamaram foram denominados pelo Senhor de estrelas, as estrelas da alva e os filhos de Deus. Eu imagino isso, o mundo sendo criado,
sendo posto ali os fundamentos, lançados os fundamentos da terra, Deus trazendo existência, universo, toda a criação. Eu imagino os filhos de Deus, as estrelas, chamadas aqui as estrelas da alva, os anjos do céu louvando, cantando, se alegrando, conforme ele ia trazendo as coisas à existência. Isso não está no nosso entendimento, gente. O que aconteceu nas obras de Deus, na criação de Deus, a gente não vai entender aqui na Terra com essa mente, com essa cabeça que a gente tem, mas são coisas extremamente maravilhosas. Deus traz aqui nesse discurso para Jó coisas que na verdade não se falam em nenhum outro lugar no mundo, na história, na Bíblia. São coisas que alguém pensa assim, como é que alguém imaginaria algo desse tipo? E Deus traz para esse discurso, tá? Vamos falar aqui mais ainda. Quem controla a natureza? Tópico 3. Diz assim, versículo 8, 12 e 13 do capítulo 38. Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? Deus continua questionando Jó. Uma das grandes belezas da natureza é o imenso lençol de água, contido dentro de um círculo de ferro, lutando para avançar terra adentro e não conseguindo. Deus pôs portas e trancas ao mar, de maneira que não avança, a não ser quando a necessidade de Deus mostrar a sua soberania sobre tudo. Deus prossegue. Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada e fizeste a alva saber o seu lugar? A madrugada é infalível, que toda manhã ocorre depois de a noite findar o seu circuito em volta de si mesma, até que ponto o poeta entenderia este fenômeno das madrugadas? Sucedendo-se a noite, não sabemos. Jó diria a Deus, desde que começaram os teus dias, deste alguma ordem à madrugada para que se apegasse às orlas da terra ou às suas franjas? Jó era de ontem e as madrugadas eram de velhas, de muito tempo. É uma ironia isso aqui. E a seguir descreve o efeito da madrugada sobre o ímpio, que só ama as trevas, onde vive cometendo seus pecados. Para estes, a noite é sempre desejável, não as madrugadas. Então, quando Deus estabelece os limites da sua criação, as regras, as leis da natureza, e elas ficam funcionando, como eu digo assim, sem que tenha alguém ali, aperta o botão, gira o botão, abre a chave, fecha a chave, não. Deus, pelo seu poder, ele cria as regras da natureza e as coisas simplesmente continuam acontecendo. É impressionante como a gente vê que as leis da natureza, as regras, são cumpridas, são estabelecidas por Deus lá na criação e ainda hoje prevalecem. E ainda hoje continuam se cumprindo. Ainda que haja influência humana para destruir, para atrapalhar, para interferir, mas elas continuam sendo cumpridas. Que Deus é poderoso, o poder de Deus é uma coisa inimaginável, não dá para calcular o tamanho do seu poder, da sua força, do seu governo, não dá para calcular, nós não temos ideia, o homem não consegue entender esse tipo de coisa, nossa mente não está preparada para entender isso, tá? Terceiro e último tópico diz assim, Deus continua a falar, tá? Vamos nos detalhes do discurso de Deus para Jó. Vamos falar agora aqui sobre a raça humana, tá? Sobre a limitação humana. O discurso do Senhor são dirigidos exclusivamente a Jó, uma resposta que Jó considerava tardia a um pedido que fizera repetidas vezes, pedido este que foi sua palavra final, tá? A petição de Jó tinha sido para que se apresentasse uma acusação formal com itens específicos aos quais se dispunha a responder um veredito do seu juiz
que confiantemente espera que seja uma declaração da sua inocência. Nenhum dos dois é oferecido, embora a forma do interrogatório cruzado possa soar às vezes como uma acusação de que Jó estultamente obscurecer aos desígnios de Deus com palavras sem conhecimento. Se Jó tivesse vivido desde a criação do universo, talvez soubesse responder a algumas perguntas. No entanto, Jó nunca fingiria ter semelhante conhecimento. Todas as perguntas feitas pelo Criador a Jó são, na verdade, um bondoso convite à plena confiança na soberania divina. Jó deveria aceitar suas próprias limitações e deixar que Deus seja Deus, tá? Isso é o que falta para muitos de nós, entendermos as nossas próprias limitações. Eu acho que não só isso, tá, gente? Não só entendermos as nossas próprias limitações. Nós nos parecemos mais com Cristo quando essas características são visíveis em nós em relação ao próximo, tá? Eu acho que quando a coisa é para a gente, nós temos mais facilidade de aceitar, de entender, de executar, porque nós vemos um benefício, nós vemos uma recompensa em quase tudo isso. Mas quando nós precisamos entender, reconhecer fragilidades, fraquezas, limitações de outras pessoas, é bem mais difícil, tá? Então, eu acho que o exercício de reconhecer a nós mesmos como dependentes, carentes, limitados para fazer algo por nossa vida e entendermos que Deus é soberano, que nós dependemos dele, bem mais fácil, tá? Parece um exercício difícil para muita gente, mas nós temos que vencer isso, vencer essa dificuldade, esse reconhecimento deve haver na nossa vida. Mas o exercício legal que fica aqui como recomendação para que você diga aos seus alunos e também pratique, é que isto seja feito também em relação ao nosso próximo, porque aconteceu com esses amigos aqui, tá? Esses amigos de Jó refletem o comportamento de muitas pessoas dentro das igrejas. Qual é? Olhar para o próximo e exigir deles uma perfeição que nem mesmo nós temos, nem mesmo você tem. Então, querer que os outros façam uma coisa que você talvez não consiga fazer. O nome disso é farisaísmo, tá, gente? Então, sermos mais sensíveis, nos sensibilizarmos mais com a situação alheia, tá? Com a fraqueza, suportarmos a fraqueza dos outros. É muito fácil apontar o dedo, acusar, dizer bem feito, valeu, é isso mesmo que você está merecendo, um chicote, uma lambada de Deus, é isso aí, bem feito, está sofrendo. É difícil alguém se sensibilizar, é difícil alguém estender a mão, é difícil alguém reconhecer fragilidades do seu próximo e estender a mão para oferecer uma ajuda, uma oração, caminhar junto. Deixa eu te levantar, vem comigo, eu te dou força, eu oro por ti, eu te oriento, eu te alimento, né? Eu acho que Deus dá muito valor a isso e este comportamento deve ser desenvolvido na nossa vida enquanto cristãos, tá bom? Vamos nos atentar para isso. Segundo subtópico deste último tópico, diz assim, sobre a sua grandeza, tá? O Senhor quer dizer ao patriarca que ele ainda tem muita coisa para aprender. É como se estivesse ali a dizer, contempla, Jó, a natureza, o mar, as estrelas, as nuvens, a neve, tudo. Você é um ser humano e não compreende totalmente os meus caminhos e os meus propósitos. Acalme e ouça as verdades ilustrativas do que você precisa saber. Depois, você vai responder, se puder, o Senhor quer tornar claro para Jó que o avestruz... O Senhor quer deixar claro para Jó que o avestruz, por exemplo, considerado pouco inteligente, desajeitado, mostra a soberania de Deus na criação. Ao que parece, o avestruz também não tem uma forma arriscada. Ao que parece, o avestruz também tem uma forma arriscada de cuidar da sua cria. No entanto, esta é a mais pesada de todas as aves, apesar de não voar, pode correr mais rápido que um cavalo. Essa confiança, né, essa dependência, esse reconhecimento que Deus quer que nós tenhamos da nossa insignificância, da nossa dependência dele,
ela vem às vezes dessa contemplação, tá? Quando nós paramos de olhar para o desespero que estamos vivendo e passamos a olhar para o Deus que nos promete estar conosco, nos livrar, nos abençoar, nos dar vitória, essas coisas ficam muito alheias, ficam muito apagadas. Nós não enxergamos muito do poder de Deus, do governo de Deus, do tamanho do Deus que a gente serve. Nós não conseguimos ter essa dimensão porque as tribulações, a dor, o sofrimento, às vezes nos cegam para essas coisas. E Deus começa a mostrar isso para Jó. Deus começa a contar para Jó da grandeza, de como ele controla, de como ele cuida, de como ele dá seguimento para os fluxos determinados por ele. Como é que se cuida de uma avestruz que põe um ovo, esconde na terra e depois não quer mais nem saber? Essa ave, assim, é tida como desajeitada, como diz aqui o comentário, mas nascem filhotes de avestruzes. Então, o texto é muito lindo. Se você ler o capítulo, os capítulos até o capítulo 40 todo, você vai ver que o texto é muito lindo, é maravilhoso. Deus fala ali, né, das aves de rapina que ficam famintas. Quem é, Jó? Quem é que providencia alimento para as aves quando estão famintas, clamando por Deus? Olha só o cuidado que Deus tem até com as aves de rapina, os filhotes de uma ave de rapina, quando os pais saem para caça e fica difícil, não tem comida, e esses pintainhos, diz a Bíblia, né, que a gente pode entender como os filhotinhos lá, clamam a Deus. Deus usa esse termo aqui, tá, gente, no texto, você pode ler lá. Esses filhotes clamam a Deus por comida. Clamam a Deus por comida e fala assim: Jó, quem você acha que providencia a comida para esses animais? Sou eu, Jó. Se eu cuido deles, eu posso cuidar de você também. Se eu alivio o sofrimento deles, eu posso aliviar o seu também. E é isso que Deus está falando para nós, tá? Que a falta de confiança, às vezes, vem de nós entendermos essa verdade de Deus através da contemplação das coisas que Ele tem criado. O mundo em volta prova que Deus cuida dos seus, cuida das coisas que, em tese, são menos importantes do que nós, seres humanos. Mas a dor, o sofrimento, as ondas, as adversidades, às vezes, nos impedem de enxergarmos isso. E Deus traz esse discurso para Jó, porque Jó não estava enxergando isso também. Aquele Deus que ele conhecia antes da prova estava aqui mostrando para ele: está vendo aqui a minha grandeza? Está vendo aqui o que eu consigo fazer? E você está aflito aí por conta desta provação. Último subtópico diz assim, amados, sobre Jó e seu entendimento. Vou passar logo para o comentário. Deus terminou esta parte de seu questionamento a Jó da mesma maneira que começou. Ele desafiou o entendimento de Jó acerca do funcionamento da natureza. As aves do ar são provas do maravilhoso poder e providência de Deus, tanto como animais da terra. Jó não tinha ensinado ao falcão a voar, nem quando e para onde migrar. Não era ao comando de Jó que a águia construiu o seu ninho elevado em um despenhadeiro da rocha. Jó não dera à águia sua vista aguçada pela sua visão de longo alcance. Seus olhos avistam desde longe, olhando não para o alto, mas para baixo, para a sua presa. A águia é a única ave que faz seu ninho nas mais altas elevações rochosas das montanhas da Arábia do Norte e da Palestina. Ela se alimenta de animais vivos que apreende, despedaça e leva pedaços a seus filhotes. O poder natural e a sagacidade das criaturas que não podemos explicar nos obrigam a confessar que a nossa própria fraqueza e ignorância e a dar glória a Deus. Poder natural e a sagacidade das criaturas, o poder natural e a sagacidade nas criaturas que não podemos explicar
nos obrigam a confessar a nossa própria fraqueza e ignorância e dar glória a Deus, como fonte de toda existência, poder, sabedoria e perfeição, tá? Então, Deus, mais uma vez aqui mostrando, na sua fala, no final, o quanto o seu poder, a sua criação, o seu cuidado é maravilhoso para com as suas criaturas e nós devemos confiar nele. A verdade prática diz assim, amado, aplicação pessoal, a aplicação pessoal diz assim, amados, nenhum ato de Deus é sem um propósito. A nós, o que cabe é reconhecer a sua soberania. Então, amados, esta lição trouxe isto. Jovem Eliú levantou ali a sua voz, fez um discurso aparentemente bonito, né? Cheio de exaltação, cheio de eloquência, talvez. Falou bonito, mas não falou tudo certo, tá? Então, tenhamos cuidado com isso. Falou bonito, com intrepidez, mas temos que ter cuidado com isso, tá? Ele realmente quis colocar Jó numa cadeira de culpado, de pecador, brigou por Deus, até parece assim, poxa, mas ele o defendeu a Deus, e tá certo. Gente, às vezes nem todo mundo que defende aparentemente a causa do evangelho está do lado de Deus, tá? Nem todo mundo que aparentemente é zeloso por Deus está agradando a Deus, porque depende de quem você está afligindo, do que você está tratando, que zelo é esse, tá? Então, tenhamos cuidado às vezes com o que a gente fala, melhor é ouvir do que falar, melhor é escutar, tá bom? Então, amado, que você possa utilizar estes comentários na sua lição, tá? Desejo que você ministre uma aula muito abençoada na sua classe, tá? Que você tenha inspiração, toda a orientação do Senhor, traga reflexões. Uma aula da escola dominical, ela não é tão proveitosa quando ela traz muita informação, tá? O que nós gostamos de nos aprofundar, e eu acho que isso que faz a diferença na vida de alguém, é a aplicabilidade da lição, tá? De que forma você traz isso para o dia a dia da vida do seu aluno? De que forma você orienta o seu aluno, o seu discipulado, a sua ovelha aí na sua classe a se portar, a se comportar, a agir, a pensar de acordo com uma orientação da palavra de Deus, o que nós estudamos aqui na nossa escola dominical. Então, Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua classe, suas ovelhas. Eu te espero na próxima aula. Siga em frente, Deus é contigo. A paz do Senhor.